Olá, eu não sei se eu digo boa noite ou boa tarde, porque está tão escuro aqui dentro que eu não sei, mas por andar da carruagem já vamos arriscar um boa noite a todos e sejam bem-vindos ao programa Missão Educar. E nós hoje temos uma tarefa bastante interessante aqui, gente. Nós vamos falar sobre um assunto que envolve essencialmente a questão da formação dos profissionais para atuar nessa chamada empresa 4.0, que nós estamos aqui com um especialista no assunto. Nós vamos fazer umas perguntas a ele para ele nos esclarecer realmente qual é a procedência, como tudo se originou. E eu vou fazer um pequeno histórico aqui da empresa 4.0, que é o seu impacto na educação e na geração de empregos. Bom, a primeira empresa que nasceu na face do planeta era a 0.0. A 0.0, que era a artesanal, que era um sistema doméstico de produção. Depois veio a empresa 1.0, a Revolução Industrial do século XVIII, depois a empresa 2.0, início do século XIX, através da descoberta da eletricidade, da produção de linha de montagem. Depois veio a empresa 3.0, início dos anos 70, no século XX, através da automação parcial usando controles e computadores programados por memória. E hoje nós vamos falar sobre a empresa 4.0, caracterizada pela aplicação de tecnologia de informação e comunicação à indústria. E mais do que isso, nós já estamos ouvindo falar no soar do gongo aí, da empresa 5.0, mas isso vai ficar para um outro momento. Nós vamos falar da empresa, da sociedade 5.0, que tem a ver com essa questão. E só para comentar as novas profissões que vão surgir em detrimento disso, para vocês terem uma ideia, mecânico de veículo híbrido e mecânico especialista em telemetria, especialista em aplicação de embalagem para alimentos, técnico de automação predial, design de tecido avançado, engenheiro de cibersegurança, projetista para tecnologia 3D, robótica colaborativa aplicada e outras profissões que estão surgindo no mercado, já sendo objeto de contratação. E eu estou aqui com o professor Tiago Barbosa, que é engenheiro pela FEI, pós-graduado em administração pela Fundação Getúlio Vargas, especialização em desenvolvimento de negócios pela Tuck School of Business, conselheiro na Secretaria de Desenvolvimento Econômico em Santo André. Seja bem-vindo, professor Tiago, ao Missão Educar. Você tem uma bela missão aí agora, hein? Boa noite, boa tarde É para todos. É um prazer de estar aqui. É uma alegria estar aqui nesse programa com você. A missão realmente ela é um desafio. Desafio por quê? Porque ela nos remete a entender todas as transformações que realmente estão por vir, estão acontecendo, estão por vir e mais, muito rápido, tudo muito rápido, né? A velocidade, nós poderíamos dizer que ela está na velocidade da própria conectividade com a internet. O professor já está falando de conectoma, né? Tem como que é do humano lá do DNA, que é o... É o próprio... tem a... assim, isso acontece. Antes, o homem era o último a saber, né? Por quê? Porque quando aconteciam as coisas, o homem estava em viagem, há muito tempo atrás, chegava por carta, de repente já tinha acontecido o falecimento de um parente. Já era. Então, assim, o homem era sempre o último a saber. Hoje todo mundo sabe instantaneamente. Exatamente. Porque, assim, hoje nós vivemos em uma sociedade, né, altamente conectada, né? Quando o advento da internet começou a evoluir, a sociedade, as empresas, todas as ferramentas geraram muita produtividade para o ser. Ou seja, tem até um desenho que é muito interessante, que é uma mesa de escritório, que tem agenda, tem um monte de ferramentas ali, né? Uma máquina de escrever, enfim, tem N ferramentas. Aí tem uma linha do tempo que vai passando e vai pegando, por exemplo, a agenda e levando para um monitor, colocando como um aplicativo de agenda. A máquina de escrever, como também o teclado, o computador, depois o tablet. Ou seja, no final, quando chegou em 2018, por exemplo, o que você tinha? Um smartphone, um celular, ou um notebook, ou um tablet com todas as funcionalidades ali. Ou seja, conectadas em nuvem,
né, fora lá daquela memória local. Ou seja, você pode acessar em qualquer lugar do mundo. Então, isso está trazendo para o ser humano uma nova forma de se relacionar, de trocar informações e de interagir, tanto para o ser humano e para as empresas também, e para a educação também, através das ferramentas e tudo mais. Então, nós estamos em um momento de aprender como trabalhar com tudo isso da melhor forma possível. Aliás, a semana passada, acho que foi na outra semana, eu entrevistei aqui a diretora da Faculdade de Santo André, e a professora Rosana e a Dea, que é a pedagoga lá. E nós falamos exatamente dessa questão, sem tratar da empresa 4.0, que eu queria uma pessoa específica para falar disso, e que eles me indicaram você, que na verdade você já vê assim, a preocupação, quando a Dea falou sobre a preocupação, de lá do princípio nós começamos a preparar. Porque um fato surge, avanço tecnológico. As pesquisas estão acontecendo dentro das empresas, correto? Sim. E dentro das universidades. Mas às vezes a empresa acaba saindo na frente. Então ela tem que lançar os recursos dela, tem que descer para começar a preparar desde do pequeno. Hoje, vamos dizer, a conectividade está com as crianças, tá certo? Mas não é porque a conectividade está com elas que dizer que realmente elas estão prontas para esse momento. O jovem, da forma com que a coisa vem evoluindo, vai exigindo cada vez mais essa conectividade e esse conhecimento. Agora, professor, você não acha que a empresa 4.0 está muito incipiente? Ou a coisa está evoluindo numa velocidade que as pessoas estão tão acostumadas que não percebem? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Eu acho assim, existe um boom, uma moda da indústria 4.0. Tem muita gente falando em nome da indústria 4.0. Né? Isso é bom, porque são mensageiros, né, da inovação, do que está por vir de novo. Só que, veja bem, nós estamos tão inseridos nessa transformação diária que a gente não se dá conta de como que ela está ocorrendo. Quando a gente para e observa todas as funcionalidades que estão acontecendo todos os dias, e a gente olha para trás, 5, 10, 15, 20 anos atrás, que a gente tem uma real situação de, caramba, como que as coisas estão mudando. Alguns desenhos do passado, os Jacksons, por exemplo, quando a gente assistia, e a gente via aquela televisão fininha, os carros voando, tudo diferente, falando por telefone sem fio, aquelas telinhas pequenininhas. Quando que a gente ia imaginar que em 2010, 2005, já ia estar tudo acontecendo muito rápido? Hoje você já tem a televisão que ela é curva, é flexível, as telas flexíveis de OLED, você tem uma série de funcionalidades. Hoje você pode ter um parente seu em qualquer lugar do mundo que tem uma conexão, você fala pelo WhatsApp, pelo Facebook, por N ferramentas online, com boa qualidade. Então, assim, isso trouxe coisas boas para a humanidade e vai trazer cada vez mais. Só que, assim, tem uma foto da década de 20, se eu não me engano, 10, 20, em Nova York, com vários senhores com terno, cartola, lendo o jornal. Todos lendo o jornal. Naquela época, quando saiu E hoje vem criticar que tem várias pessoas lendo tablet, né? Naquela época foi uma discussão social enorme, porque eles falaram assim, pronto, agora todos vão querer só ler o jornal e ninguém vai conversar mais com ninguém. Boa essa imagem. Ou seja, deve estar na internet. Está na internet, está na internet. Essa imagem é uma imagem fantástica. Então, assim, o que acontece? Se a gente for olhar para esse momento e olhar para o nosso momento, a gente está na mesma situação. Momentos diferentes, mas o contexto em si é o mesmo. A gente está aprendendo a falar assim, aquela pessoa que não é tão conectada às tecnologias, falar, não, agora ninguém mais vai conversar, ninguém mais vai saber o que está acontecendo, a gente vai sentar em família, não vai mais ter assunto. Só que a gente está aprendendo a lidar com essas funcionalidades. Exato. Agora, professor, quando a gente fala na empresa 4.0, a gente está falando na questão tecnológica. Vocês veem aqui ao fundo que a gente tem uma imagem. Eu gostaria que você falasse assim, sobre a sua experiência da máquina assumindo, por exemplo, tinha 50, 60 pessoas trabalhando,
De repente, daqui a pouco não vai ter ninguém. Vai ter quanto muito um para controlar. Fala um pouco mais sobre isso. Para que os teleinternautas nossos, que são educadores ou não educadores, pessoal ligado às áreas da universidade, das escolas, desde baixo, para que o pessoal não tenha aquela noção de, meu Deus do céu, apocalipse, todo mundo vai perder o emprego, porque todo mundo não sei o quê. E fala sobre isso e, a partir disso, vai gerar-se outra forma de emprego. Sim, é assim. Para o professor, a professora, principalmente de um ensino médio, onde os alunos têm muita curiosidade com tecnologia, eles se acham tecnológicos porque eles acessam o Facebook, o YouTube, né? Então eles acham extremamente tecnológicos por conta disso, né? Tira fotos, as ferramentas de tratamento de imagem das fotos, tal. O que eu vejo que é importante para esse professor, para essa professora, é ela ter ciência de um assunto assim. Ela pôr em mente qual que é o aluno que ela está preparando para uma sociedade que está sendo construída agora, que é na seguinte direção. Quando nós olhamos assim no passado, e você começou muito bem o programa, enumerando a primeira revolução industrial, a segunda revolução, ou seja, nós fazemos parte de um processo evolutivo que começou lá atrás com a mão de obra, né, com o trabalho artesanal, onde você tinha a família trabalhando junto, com o cachorro, com a criação animal, lá, tudo naquela fazenda, no interior. Isso foi se transformando com a primeira revolução, com as máquinas a vapor, foi trazendo mais produtividade, né, com os equipamentos. Depois na 2.0, na 3.0, que é um pouco mais recente, né, conectados a nós, que é a introdução da eletrônica de controle numérico já nos equipamentos, enfim, programação. E agora com a 4.0, que é a integração de vários sistemas ao mesmo tempo. Quando o professor ou a professora olha para esse aluno, né, o que é importante é eles saberem e até lidar com isso daí e preparar a abordagem deles em cima disso, que eles estão entregando, né, para a sociedade, profissionais, seres humanos, que vão estar cada vez mais conectados com mudanças cada vez mais rápido. Por quê? Porque a sociedade, as universidades e as empresas afiaram tanto a ferramenta dela de desenvolvimento de produtos, soluções, software, inovação, que isso vai vir cada vez mais rápido, de forma que, quando você acorda hoje pela manhã, você tem que estar preparado a dizer adeus para as certezas que você tinha aqui, porque não pode ser mais certeza que você acreditava. Uma das questões dessa tecnologia, desse avanço, é a certeza da incerteza, né? A certeza Da incerteza, incerteza. que você sabe que a coisa amanhã pode ter mudado. E isso não é negativo, mas, professor, você não acha que profissões você acredita que, em decorrência, porque quer queira ou não, no momento que se automatizou uma empresa que hoje pode ser controlada até pelo celular, se automatizou aquela área, tinha 50 funcionários, passou a ter 10. Em que outros segmentos você acredita que vão surgir novas profissões? Surgir não, ou ressurgir. De repente, algumas vão ressurgir aí nesse meio, você não acha? Sim, sim. É assim, muitas profissões tradicionais, elas estão se transformando, algumas não vão mais existir no futuro, ou vão existir com uma roupagem totalmente diferente. Por exemplo, profissões muito, muito tradicionais, por exemplo, como a do direito. Um advogado que faz análise de contrato, por exemplo. Hoje já existe software que já faz uma análise com uma precisão de praticamente 100% de alguns contratos. E ele te dá parecer sobre aquilo. Hoje existe software, no caso do, por exemplo, o Watson da IBM, que é o nome do software, o Watson, ele já faz análise de exames oncológicos e ele te dá toda uma dissertação de como que tem que ser feito o tratamento com uma assertividade de praticamente 100%. Então, o que acontece? O profissional do futuro, ele vai ter que entender que ele vai ter que ser um especialista em um assunto. E ele vai ter que dominar essa tecnologia da informática. A tecnologia da informática. Não como, por exemplo, um técnico, mas ele vai ter que conhecer, no mínimo, qualquer área. Até a dona de casa vai precisar saber, vai mexer numa panela totalmente elétrica, porque tem controle, então, até isso vai ter que saber. Essa transformação, eu tenho uma história real
de um projeto que nós implementamos lá para minha empresa, que foi assim. Nós implementamos 2 robôs e um cliente que fica em Vinhedo, né? E tinha um operador, né, de máquina que cuidava dessa máquina. Colocava peça, tirava peça, tudo mais. No final do projeto, ele me chamou. Ele falou assim, Thiago, eu gostaria de te agradecer. Eu falei, pô, Rogério, mas o que aconteceu? Ele falou, olha, eu fiquei preocupado quando eu vi o robô aqui sendo instalado, né? Só que vocês, sim, deram treinamento, orientaram, e o meu diretor me chamou ontem, e ele disse que vai pagar para mim um treinamento, um curso técnico de automação, para que eu continue esse trabalho aqui interno de melhoria em automação e tudo mais. Resumo da história. Você saiu de um operador sem formação, uma mão de obra manual, e pelo fato de ter um robô gerou a necessidade de ter um profissional mais especializado. Ou seja, abriu uma nova oportunidade de desenvolvimento para ele Bom, de pelo trabalho. menos esse empresário está de parabéns, porque ele teve uma visão de dar a oportunidade. Se o cara, bom, primeiro acho que exige, como você falou aí, a questão da empresa 5.0. A gente vai deixar de lado, mas vamos falar um pouquinho da sociedade 5.0, que é uma sociedade que quer integrar esses valores de uma cultura também, valorizando o ser humano, Sim. valorizar o capital humano, que é o capital que gera tudo isso. Esse empresário teve essa visão. Realmente é um cara que pode dizer que ele abraçou a sociedade 5.0, que senão ele não teria olhado para esse funcionário com essa coisa. Agora, eu ouvi falar, quero que você comente, assistindo um programa de televisão, em que o entrevistado também estava falando sobre a empresa 4.0, e ele disse que há algumas profissões que terão destaques. E ele citou a área das artes. Aí ele falou a parte artesanal, a parte musical, porque as pessoas demandaria ter mais tempo, que eles iriam procurar mais a cultura, ia curtir mais a música. Você fez uma análise mais ou menos disso também? Você concorda com isso? Sim, é assim. As projeções futuras, né, de alguns fóruns nacionais, internacionais que a gente participe, a gente entende muito essa tendência que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo prático em relação de onde que virá esse tempo livre. Por exemplo, o automóvel que nós conhecemos hoje como nosso carro, né, existem vários desenvolvimentos já do carro autônomo ou um carro semi-guiado, ou seja, o carro do futuro vai ser o Netflix que nós temos hoje em casa. Tá? Ele vai ser compartilhado, ele vai ser assim, você chama ele pelo aplicativo, ele leva a sua esposa no mercado, ele volta a buscar você no trabalho, leva seu filho na escola, ele atende a família inteira e ele dirige sozinho. Beleza. Agora, vai demorar muito isso. Isso é ótimo. Agora, o que acontece? Quando você tem um carro assim, você não vai precisar dirigir, você vai ter um tempo livre. O que você vai fazer com esse tempo livre? Você vai aproveitar para fazer aquilo que é importante para você. Né? Ou você vai ter um home office, um car office no carro e você já vai trabalhando, vai fazendo um curso no seu carro enquanto você se desloca. Então, esse tempo livre, a tecnologia vai trazer para nós. E aí o que acontece? O ser humano ele vai começar a fazer, o que eu vou fazer com o meu tempo livre? Ele vai entender que ele tem que aproveitar melhor isso em outros desenvolvimentos, em outros ofícios e outras funções. Então, nós podemos dizer também que a necessidade de deslocamento para o trabalho não será tão necessário, porque as pessoas estarão conectadas. Por exemplo, ele pode ter fisicamente ele tem só uma pessoa ou duas, mas conectados àquilo, tem outras pessoas alimentando o sistema, fazendo contato, tal. Seria isso também? Também. Muitas funções que você precisa de um telefone e de um computador, você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo, se você tem uma conexão. Você pode montar um escritório na Lua, você está mandando e-mail, está fazendo reuniões, conference call, videoconferência, e está funcionando bem. Então, assim, essa descentralização de escritórios já acontece muito forte hoje em algumas multinacionais. Se você olhar para empresas hoje, por exemplo, Microsoft, IBM, o próprio Google, algumas empresas de tecnologia, elas já operam muito assim hoje. Né? Eu tenho amigos, né, que trabalham em empresas assim,
E é muito comum ele estar em casa, estar em outros lugares, tudo, e estar trabalhando, estar Tá trabalhando. produzindo. É, O profissional, hoje, né, que já está nessa vibe, assim dizendo, Sim. é o profissional que ele não vê hora. Ele não vê, não, entra às 8, sai às 5, ele trabalha por projeto, ele trabalha por missão, ele trabalha por comprometimento em uma causa, de grupo que eles estão desenvolvendo. Então, é uma forma de você entregar o resultado, você produzir que é diferente. Por isso que é tão importante, agora voltando a falar para o professor, para a professora, o quanto que é importante preparar os alunos para ter essa inteligência emocional em trabalhar em grupo, em a saber aceitar e entender as divergências de pensamento, de opinião, as diversidades. Isso você falou da inteligência emocional aí. O BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ele está chamando isso de competências socioemocionais, que eu acrescento cognitivas e afetivas. E realmente, se o homem não estiver nessa vibe desse desenvolvimento, dificilmente ele vai aproveitar o dia, aquela sobra de tempo, que ele vai estar preocupado, ao invés de estar aproveitando aquele tempo livre, ele vai estar preocupado, vai estar estressado com alguma coisa. Então, na verdade, essa tecnologia toda da empresa 4.0 se prevê que não gera o desemprego, pelo contrário. Pelo contrário, é assim. Existe uma normativa na Organização Mundial do Trabalho, na OIT, para entender melhor tudo isso. Inclusive, existe uma que eles chamam, tem um termo em inglês, mas eles chamam como se fosse uma bolsa desempregado. Porque eles acreditam que em um primeiro momento, em algumas regiões, isso pode sim afetar um certo grupo de profissionais que não estão assim, não tem formação, não tem especialização. E que até reage de uma forma de não aceitação, De não de aceitação. comodismo, então que vai gerar Exatamente, uma exatamente. outra necessidade, ele tem que repensar toda a profissão, Ele né? vai ter que entrar em um programa de qualificação, tendo uma bolsa mínima para conseguir viver naquele período, para comer tudo, né? Enfim, para viver, até ele se recolocar, né? E aí eu volto naquele ponto lá. O quanto que é importante essa cultura do aprendizado. Porque o que demorava antes 30, 40, 50 anos para desenvolver um pensamento, um produto, uma inovação, hoje acontece a cada 6 meses, um ano e meio, 2 anos, muito rápido. Muito rápido. Por que que veio esse advento, né, das startups? Porque as grandes empresas, elas viram que elas são grandes elefantes. Elas não possuem velocidade suficiente para tomar decisão, formar equipe, para gerar inovação, para ela sobreviver. Aí as empresas menores, com uma estrutura muito mais enxuta, com uma metodologia muito mais definida de aceleração, de teste, de validação, já está na versão beta, já põe no mercado para melhorar, já em desenvolvimento Aí aquele ela produto. vai e contrata essas. Ela contrata essas empresas ou elas compram essas empresas. Ou elas criam essas empresas numa gestão totalmente Não é o separada da gestão principal. B2B, B2B não, né? O O B2B subentende tem que de você tudo. monta uma para. Então, é assim, o B2B são um negócio entre duas empresas, entre um CNPJ e um CNPJ, né? É o business to business, o B2B. Quando Peraí, você não é tem quando você. O B2B não é quando você tem a sua empresa que presta serviço para uma outra? isso para outra empresa. Ah, que é terceirizado. É tipo assim, é tipo Tá. terceirizado. Só que é que acontece. As grandes empresas, elas já têm uma área para ficar sondando e até realizar concursos de inovação, chamando as startups da área dela para apresentar as inovações e no final elas injetam dinheiro para ser sócia, para Ah, eu comprar. sei. É que nem aquele o Shark do tubarão do Canal Exatamente, 13. exatamente. Por quê? Por causa da velocidade, né? Tá bom. Estão dando Eles sinal precisam de lá que tem velocidade. umas imagens. Acho que você coloca a imagem para a gente ver aí. Ah, vamos dar uma olhadinha na imagem aqui. Essa daí do fundo? Ah, não. Essa daí é que eu preciso fazer o comentário. Ah, legal. Ah lá, essa daí. Comenta essa daí. Ah, legal. Então, essa imagem, ela mostra uma linha de produção, né?
onde, por exemplo, antes, né, há bons anos atrás, você olhava para uma linha Um de monte de montagem gente dessa, ali você viu um apertando monte de gente parafuso. apertando, soldando. Que problema que tem, né? Que tinha até então. Você não tinha um produto com repetibilidade. Cada hora saía um carro diferente, um que andava mais, um que andava menos. Um consumia mais, outro consumia menos. Um que fechava a porta mais suave, um tinha que apertar mais. Então, quer dizer, você não tinha uma padronização na sua manufatura. No passado, quando você tinha uma demanda de comprador reprimida, querendo comprar, e poucas empresas produzindo, era aceitável você ter um modelo de produção desse. Hoje, no mercado global, extremamente Se não competitivo, tiver uma. onde, por exemplo, você pode produzir aqui no Brasil e passar para a Índia, passar para o Vietnã, para os Estados Unidos, qualquer país do mundo, em um botão, né, não é mais aceitável esse tipo de manufatura. Você tem que ter repetibilidade, você tem que ter controle de qualidade. No passado, era normal você subir a serra e ver um monte de carro parado que ferveu. Hoje não é mais aceitável, né, porque evoluiu tudo como consumidor, como produto, né? Então, naquela linha de montagem que estava na imagem, você quer dizer o seguinte: o padrão de qualidade sai, digamos assim, não a perfeição, não 100%, mas 99,9% sai em equilíbrio. O Em mesmo equilíbrio. o carro que sai o número um, número 2, número 3 vai sair exatamente igual. É exatamente igual. Não tem a possibilidade de acontecer o que acontece, porque o humano tem aquela questão da falha. Da falha. A possibilidade de falha, comparando a tecnologia da empresa 4.0 com a empresa 3.0, então na hora de quê? De uns Ah, 20%. é difícil assim Mas mensurar, né? pelo menos isso Só que aí, né? assim, a 3.0 a gente pode dizer que é o que nós temos hoje, né? Porque assim, falar em indústria 4.0 é um conceito de tecnologia. Ainda não estamos na 4.0 ou No- estamos na transição? Nós estamos iniciando esse momento. Tem empresas que já criaram grupos de implementação de conceito 4.0, né? Por exemplo, eu fui chamado por algumas empresas justamente para fazer consultoria, fazer um trabalho de inovação dentro do conceito 4.0, né? Ou seja, entender a manufatura dela, do cliente, e propor um modelo de conceito de manufatura 4.0 para aquele conceito. Só que isso tange N variáveis. Qual que é quem são os compradores daqueles produtos? Qual que é o nível de flexibilidade que ele tem para produzir aquilo ali, né? Por exemplo, uma tendência muito forte hoje de consumo é você ter produtos customizáveis. E cada vez mais. Vai chegar no momento que você vai entrar no site da Nike, por exemplo, e você vai escolher, eu quero meu cadarço amarelo, a sola azul, não sei o quê, então vai ter uma customização. Você não vai esperar 3, 4 meses vindo da China, lá do Vietnã, o tênis da Nike. Então, essas empresas vão montar células de manufatura flexível e avançada em cada grande mercado consumidor para produzir rápido e já entregar para você. Aquilo que eu quero. Eu vou lá e falo, eu quero o cadastro azul com a pontinha amarela. Isso aí. Às vezes você vai escolher, você vai dar o teu dado ali, o cara joga, tá pronto. E mais, o futuro do e-commerce, né? A evolução do e-commerce é nós temos uma impressora 3D dentro de casa, você compra pela internet o produto que você quer, você recebe o arquivo desse produto e você imprime ele na sua impressora 3D. Nossa. Até pensando assim, esse detalhe aí de você imprimir pela impressora 3D, imprimiu, tava imprimir as peças para o carro, né? Não, mas é incrível, né? Que à Sim. medida que você observa isso da impressora 3D, então é uma coisa assim Sensacional, incrível, cara. sensacional. Quem podia imaginar que um dia e mais o que virá pela frente, que a gente não tem a mínima ideia, né? Exatamente. Já Que estão. amanhã já nasce um cara, nasce um projeto de um cara dizendo que nós vamos. Isso é fantástico, porque olha só, na Universidade de Israel, eu vi um trabalho que eles desenvolveram, que eles conseguiram imprimir um coração pequenininho, né? Com tecido humano, e ele Nossa. funciona, tem as válvulas, tudo. Então, assim, o que que é a tendência disso, né?
é você conseguir imprimir próteses, Para uma né, prótese. com o seu próprio tecido. É coletado, é criado, é desenvolvido aquilo ali e já vem certinho para você. Então a tendência, pelo que eu andei pesquisando também, a tendência é que a empresa 4.0 ela não foca no coletivo, na grande massa. Ela vai focar mais na particularidade. Que você vai querer o carro do jeito que você quer. Você pode mandar Então, fazer. Eu quero com um farol no meio. Ou é sei lá, mais ou menos isso. O foco, então, se individualiza um pouco mais isso. para atender a necessidade do indivíduo e não do coletivo. Vai atender o coletivo, mas no individual. Então, quando você olhar para o consumidor, você vai para o individual. Quando você olha para a linha de produção, você olha e fala assim, ela tem que ser flexível o suficiente para atender toda essa coletividade, né? Isso. Toda essa individualidade. Ou seja, é aí que entra a indústria 4.0. Por quê? Porque vamos voltar para a fábrica de tênis, por exemplo. Quando você vai lá dar o clique e compra o seu tênis, imagina que vai entrar na linha de produção o seu tênis padrão branco. Aí vai ter uma série de robôs que o tênis vai falar para ele, ó, eu vou ser o tênis do Dirceu, então eu tenho que ter um furo aqui. Aí ele vai lá e fura lá. No segundo robô, olha, eu sou o tênis do Dirceu, o meu cadarço que você tem que colocar é o cadarço cor tal. Ele vai colocar. O próximo tênis que está chegando, vamos supor que é o meu, que eu comprei. Não, agora não é mais Dirceu, é o tênis do Thiago. Agora o furo que você vai fazer é na frente, não é mais, entendeu? Então assim, Sei, muito a legal linha isso. flexível de produção, ela vai ter a capacidade de atender N É produções. interessante porque eu vou dizer uma coisa para você. A minha filha fez design de moda e eu estou vendo que realmente eles estão fazendo exatamente isso, porque fazer a vinsagem, né, que eles chamam, vai fazer conforme a cor para você é Hum, individual. então, Não tem o coletivo. Tem mais ou menos o que você falou. Se ela fosse produzir aquela roupa na linha de montagem, ela teria que fazer exatamente o que você falou do uma tênis. linha flexível de manufatura Muito legal. para atender toda essa customização. Marcos, temos alguma imagem mais? Então vou aproveitar para fazer o comentário aí dessa imagem. Ah, essa daí. Por exemplo, essa é um projeto que a gente está implementando em um cliente. E por que que eu achei interessante essa imagem? Porque ela mistura várias tecnologias, né, que a gente lidar com isso. Você tem um robô, você tem um sistema de visão artificial lá dentro. Então, o que acontece? É, como você tinha que o operador ele tem que inspecionar no visual ou com alguns equipamentos muitos detalhezinhos de peça produzida e ele falha, né, porque ele cansa, aquilo dá um estresse no olho, tudo, ele E- falha. O que acontece? Ele tem que partir para uma função assim mais nobre. É isso que vai acontecer. A gente vai ser enobrecido com a tecnologia para fazer funções mais nobres mesmo. E o robô e um sistema de visão artificial, ele deu lugar a isso. Então o robô ele pega essa peça, ele leva até esse sistema de visão artificial que tem todo um software por detrás disso, que vai justamente identificar todos os detalhezinhos da peça, se está aprovado, se está reprovado, tudo, e aí daí para frente a gente vai ter certeza se está ok ou se não está ok. tá. Vamos lá, Marcos. Eu quero fazer um comentário. Esta aí era que Ah, estava isso de eu fundo, coloquei né? também. Já colocou. Esse daí eu coloquei como exemplo, por quê? Porque essa daí é uma máquina de dobra, né? E o cliente produz luminárias grandes, né? O que acontece? É uma típica aplicação onde você tinha vários operadores trabalhando e mais cedo ou mais tarde alguém se machucava, porque tinha que virar, é grande e tudo. Então, o robô ele entrou justamente para garantir a repetibilidade desse processo. A repetibilidade e a questão da segurança. Questão de segurança. Questão de segurança. Então você vê como que a tecnologia ela acaba entrando no nosso dia a dia, né, e Eu virando acho que uma automático. área que tem aquela a nova profissão que seria engenheiro de cibersegurança, isso vai ser Engenheiro de cibersegurança. fantástico, Hoje né? você tem, por exemplo, especialista em mídias sociais. Você tem, por exemplo, web designers. Você tem desenvolvedores, que são pessoas que conhecem linguagens
de programação para desenvolver uma plataforma. Você tem uma série de profissões que até então você não tinha antes. Não tinha antes. Bom, Tiago, já deram um sinal lá de nós estamos se aproximando do final do programa. Você vê, passa rápido. É um assunto Passa que rápido, tem nossa. muita coisa para falar em cima É disso, verdade. tem muita coisa. Mas, primeiro gostaria de agradecer a sua participação no programa Missão Educar, mas eu vou te dar 1 minuto e meio para você fazer as suas considerações finais e aí a gente faz o encerramento do programa. Legal. Dirceu, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar participando desse programa tão importante, né, para a educação. Eu acho que é uma missão, realmente, né, levar essa mensagem e abordagens diferentes aí de especialistas para os professores, né. Eu quero agradecer também a Rosana, da Universidade Brasil, de Santo André, Faculdade de Santo da André. Faculdade de Santo André, da Universidade do Brasil. Realmente ela tem dado bastante apoio em muitos estudos, trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Então acho importante assim a gente exaltar, né, as pessoas que estão participando bem à frente assim desse desenvolvimento também. E enfim, a mensagem realmente que eu gostaria de deixar assim para o professor e para a professora, né, que está todo dia em contato realmente com os alunos, levando essa mensagem e assim, de procurar sempre, dentro da sua especialidade, como que realmente está se transformando a aplicação disso e o conhecimento disso em todas essas tecnologias que estão chegando agora, né? Vai ser muito prazeroso para o aluno realmente conseguir identificar isso e pensar, né, que daqui para frente, cada vez mais as transformações vão acontecer. Ok. Marcos, vamos colocar aquela imagem da Universidade Brasil? A Universidade do Brasil, como você falou, a Rosana, dá um abraço para ela, para a Dea, que é um concurso de bolsa que eu já tenho que aproveitar, e até o dia 16 de julho, aproveitar Exatamente, concurso de bolsa, fica em Santo André, uma com estrutura desconto, é uma fantástica. faculdade que está com uma estrutura incrível de desenvolvimento de vários cursos, então acessa lá, aproveita, vai fazer Exatamente. essa bolsa aí. Exatamente, Outro, acesso. e tem mais uma coisa aí. Ó, esses cursos aí, essas palestras são inteiramente gratuitas. Entra lá no site da Faculdade Santo André, você vai encontrar como Faculdade Brasil ou Faculdade Santo André, se localiza e se inscreva, porque tem alguns cursos, inclusive de Libras. Exato, de Libras também. Libras. Próximo. E aí o vestibular, que se avizinha e que hoje é uma oportunidade, que é uma faculdade que tem um conceito excelente, a Faculdade Brasil, associada com a Faculdade de Santo André, você vai aproveitar o máximo que você puder do seu curso. Exato. E um abraço a todos que nos assistiram e até a próxima segunda-feira. O comentário aí, né? Esqueci. Essa frase aí. O homem não é sábio porque sabe, ele é sábio porque ama. Realmente, talvez esse seja o aspecto da empresa 5.0 em relação à tecnológica. Comentado.